Meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Amém a esse culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Seja muito bem-vinda, Nice. Nice, ok, tá? E nós vamos começar esse nosso culto de louvor a Deus falando de um salmo, tá bem? Salmo de número 96, os 3 primeiros versos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Amém? Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória. Ou seja, anunciem aqui no UK, anunciem em Portugal, anunciem no Brasil, ou onde você que está nos vendo e ouvindo pela internet está. Anunciem entre as nações a sua glória. Amém, gente? Amém. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, o nosso Deus, ele é bom. Nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser adorado com tudo aquilo que nós temos. Amém? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para adorar o nosso Deus, para sermos abençoados pela sua palavra, para nós orarmos juntos, e é isso que nós iremos fazer hoje, se Deus assim o aprover. Vamos orar, meus irmãos. Você aí no seu lugar. Você aí no seu lugar. Faça do seu lugar, aí onde você está, um lugar de oração, um lugar de adoração a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu estou tão feliz de estar aqui junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Estou tão feliz, ó Deus, de ver todos eles aqui, nisso que eu creio que é apenas um prenúncio do que será a glória, Pai. Amém. Os teus filhos e as tuas filhas juntos e juntas por toda a eternidade. Sim. Meu Pai, obrigado porque nós podemos te louvar. Obrigado porque nós podemos te adorar. Obrigado porque nós podemos orar uns pelos outros. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor pode colocar na nossa vida a tua palavra. Colocar em nós a tua santa semente. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Abençoa tudo que nós vamos fazer aqui hoje. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. E que nós saiamos daqui hoje maravilhados pela tua presença. Que nós saiamos daqui hoje transformados, ó Deus. Nós te pedimos isso e nós já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos saudar o nosso Deus com uma linda salva de palmas. Amém? Senhor, tu mereces. Aleluia. Vamos pedir a Deus que, além dele receber as nossas palavras em louvor e gratidão, que ele abra o nosso coração, que ele abra os nossos olhos para tudo aquilo que ele tem para nós, para tudo aquilo que ele reservou para os filhos dele. Então, vamos glorificar ao Senhor juntos. Senhor, em nome do teu Filho, esse nome poderoso, o nome que é sobre todos os nomes, Senhor. Amém. Eu venho te apresentar, Senhor, as pessoas que estão precisando de emprego. Em primeiro lugar, o meu marido, o meu filho, o meu amigo, Senhor. E também quem precisa de mudar, porque querem melhorar ou porque precisam de um outro caminho. Eu entrego essas pessoas em tuas mãos. Entrego também, Senhor, as pessoas que estão precisando de cura, Pai. Cura o Tarsi, Senhor, e se eu me esquecer de alguém, tu sabe as pessoas. Cura o Tarsi, Senhor, cura o José da Isabel, cura a Luana, a nora da Nete, cura a senhora que está com a Nete, adorem. Cura, Senhor, cura, liberta o primo de Olívia, do álcool, do vício. Cura a Olívia, Senhor. Cura o seu Jorge, em nome de Jesus. Que a tua mão de poder vá sobre eles, Senhor. Senhor, sê com cada pedido aqui, meu Deus. Cada pedido que as pessoas estão aqui clamando a Ti. Sê com cada um deles, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir pelo casamento do amigo da gente, Senhor, que Tu possas mudar toda essa situação, Senhor, que Tu possas ir ao encontro do coração da esposa dele, Pai, falar pessoalmente com ela, Senhor, transformando toda essa situação. Em nome de Jesus eu te peço que quebre toda
obra de feitiçaria sobre a vida daquele casal, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Que tu possas vir com a tua mão poderosa, dando um basta, Senhor. Assim como para os pedidos assim, aqui apresentados, um basta. E nós possamos juntos dar testemunhos de ti. Que cada milagre aqui que há de acontecer seja para a glória do teu nome. Também te peço pela nossa igreja, Senhor, que tu possas agir no nosso meio, que tu possas encher essas cadeiras, que nós possamos sair dessas quatro paredes para fazermos a tua obra como um só corpo, unidos, sem nada que te desagrade, que tu possas agir no nosso meio, Senhor, mas sim para a glória do teu nome, para o crescimento do teu reino. E, Senhor, eu já te louvo, eu já te bendigo e já te agradeço, Senhor, e entrego a ti esse momento de louvor, que ele possa ter sido um incenso suave e agradável a ti, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo o texto base da nossa meditação de hoje. Romanos, capítulo 8, os 11 primeiros versos dizem assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Não há condenação sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, gente? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, porque através da leitura da Tua Palavra nós já somos transformados e edificados. Algo de sobrenatural acontece. Todas as vezes que nós lemos a Tua Palavra, e o que de sobrenatural acontece é o Teu Espírito agindo em nós. Faz agora a Tua obra no nosso meio, quebra toda a cadeia de Satanás aqui neste lugar, todo empecilho seja posto por terra, em nome de Jesus. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, e que o Seu Espírito faça aquilo que eu não posso fazer, que é abençoar a vida dos Teus filhos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar? Meus irmãos, o livro de Romanos, ele é uma feijoada. Ele é como uma feijoada. Ele não é bem uma saladinha assim leve, né, que você pode comer. Ele é alimento consistente, é alimento forte, profundo. E, na verdade, eu creio que o Espírito Santo me tocou com relação a esse texto, porque nessa 7ª pregação sobre o Espírito Santo eu quero falar sobre vida pelo Espírito. Vida pelo Espírito. Amados, a Bíblia é clara sobre pessoas que vivem dentro do esquema deste mundo. A Bíblia é clara quando ela fala sobre pessoas que fazem com que os valores cristãos não sejam aceitos,
Pessoas que transformam o que é certo em errado e aquilo que é errado em certo. Nós temos visto isso ao nosso redor e nós vemos isso basicamente todo santo dia. E onde até, infelizmente, a própria religiosidade pode ser corrompida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo ele usa a figura e a imagem da lei mosaica que foi dada ao povo judeu através de Moisés para poder explicar entre a diferença de uma vida formal e religiosa e vida de verdade. Existem muitos que vivem na igreja ou passam a sua vida inteira dentro da igreja, mas que jamais realmente tiveram um encontro real com Cristo. Jamais tiveram a sua vida transformada pela ação do Espírito Santo. Os anos passam, as décadas passam, talvez você conheça gente assim, eu conheci. E quando você vê a vida da pessoa, ela está exatamente a mesma. Não mudou em nada. Sabe, gente, Amados fala, desculpe. Romanos 7,12 fala assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou entrar no mérito hoje de uma grande discussão que é, vivemos na época da graça e não da lei. Não vou entrar nessa discussão hoje, até porque, mesmo porque o texto fala sobre isso, mas eu não quero entrar nessa discussão hoje. Eu só quero pontuar uma coisa aqui. Eu preciso que você que está aqui comigo hoje, preciso que você que está nos vendo e ouvindo pela internet, entenda que tudo o que vem de Deus é sempre bom. Amém? Tudo o que vem de Deus é sempre bom. Então veja, gente, sem entrar, né, nesse mérito, a gente vive na graça, não na lei, a lei foi abolida, eu não acredito nisso, mas pronto. Mas o fato é que a lei pela lei, ela é observada e tentada cumprir por homens falhos e pecadores, assim como nós, ela estava fadada mesmo a ser mal interpretada, mal utilizada e deturpada. Por isso que nós vemos hoje falsa religiosidade. Por isso que nós vemos hoje tantas seitas ao redor do mundo que tem assim uma verniz de cristianismo, mas que se você for mergulhar um pouquinho mais profundamente, você vai perceber que de cristianismo ou de cristão ela não tem nada. Por conta de coisas como essa aqui. Pessoas que fazem com que rituais, procedimentos sejam mais válidos do que o próprio mandamento de Deus. Meus queridos, na melhor das intenções, o homem pode tentar seguir a lei de Deus arrisca, não tem problema. Só que ele vai sempre falhar. Por quê? Porque as nossas forças, elas são insuficientes para seguir todos os mandamentos. Eu preciso que você entenda isso. Você, por mais boa vontade, ou por maior que seja o seu desejo ou o meu desejo, de nós seguirmos e nós obedecermos às leis, os mandamentos de Deus de uma maneira coerente e boa, por mais que nós tenhamos vontade de fazer isso, nós sempre vamos falhar. Porque, como eu falei, as nossas forças elas são insuficientes para nós seguirmos todos os mandamentos. Como se diz lá em Portugal, né, a fasquia, né, é muito grande. Ou seja, aquilo que Deus ele pede através dos seus mandamentos tem um padrão muito alto e nós naturalmente não conseguimos seguir. Aí é que você vê pessoas tentando alcançar santidade, mas através de meios humanos. Através de regras, através de preceitos. E o apóstolo, vivendo o judaísmo daquela época, ele conseguiu perceber isso muito bem. Nós vivendo a vida que nós vivemos hoje, no século XXI, a gente consegue perceber isso muito bem. Mas vamos lá, vamos partir para outra coisa. O apóstolo ele fala sobre dois tipos de inclinação. O texto que nós lemos ele é muito claro quando ele fala que existem duas inclinações. A inclinação da carne, é dito aqui, a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Rapidamente, o que é a inclinação da carne? O que seria essa inclinação da carne que o apóstolo está falando? É muito simples.
são as tendências da nossa humanidade caída e naturalmente afastada de Deus. Ele traduz essas tendências, essas vocações, essas vontades, por essa expressão, inclinação da carne. E vejam, meus irmãos, essa inclinação ela é demonstrada na nossa própria natureza. Na minha natureza, na sua natureza, na tua natureza que está nos vendo e ouvindo. E aí que entram coisas que a gente conhece muito bem, como mentira, discórdia, fofoca, ira, ciúme, inveja e por aí vai. Tudo isso nada mais é daquilo que ele chamou de inclinação da carne, aquilo que é tendencioso em nós. E se você quiser uma lista maior, eu evitei de colocar aqui porque a lista é grande, mas se você quiser ver uma lista maior ou mais aprofundada, você pode ir em Gálatas 5, dos versos 19 a 21, que ele fala sobre essa inclinação da carne. Amados, cada vez que eu e você nós nos deixamos levar por essas ou por outras tendências, que ele chama dessa inclinação da carne, da inclinação da nossa própria natureza, da inclinação da nossa própria humanidade, nós estamos nos afastando de Deus. Nessas horas nós estamos nos afastando de Deus. E o verso 7 é muito claro quando ele fala, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E o verso 8 fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque quando nós seguimos essas tendências nossas naturais, quando nós seguimos essas inclinações naturais da nossa alma, que é naturalmente pecadora, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Nós estamos nos opondo à sua santidade. Então, naturalmente, nós nos afastamos de Deus. Quanto mais nós damos vazão a essas tendências nossas, mais nós nos afastamos de Deus. Por isso que às vezes você vê pessoas que são vazias. Às vezes dentro da própria igreja, pessoas que são vazias. Por quê? Porque elas dão vazão a esse tipo de tendência. Agora vamos lá, vamos para algo mais fantástico, a inclinação do Espírito. A inclinação do Espírito Santo. Amados, Tito, capítulo 2, verso 11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. O que isso quer dizer e qual é a conexão disso com o nosso texto, com a nossa vida? Amados, graça na Bíblia é favor imerecido. Ou seja, Deus olhou para você, Deus olhou para mim e falou assim, o Rogério não merece nada vindo de mim. Mas eu quero fazer. Eu quero fazer. Por isso que graça é favor imerecido. Nós recebemos de graça. Mas graça é algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Sem nada do que você fizer vai ser o suficiente para poder comprar ou fazer com que a graça de Deus seja derramada sobre você. Ele faz isso de graça. Amém, gente? Quem pode dizer glória a Deus por isso? E veja, gente, a partir do momento em que nós recebemos essa graça de Deus, junto com a graça vem o Espírito Santo. E é aí que eu quero chegar, que é o mais importante de tudo que nós já lemos até agora. Nós recebemos a unção do Espírito, nós recebemos a presença do Espírito na nossa vida por causa da graça de Deus. Não há nada que nós precisemos fazer. Não há nada pela qual nós precisemos nos esforçar para fazer força para receber, porque Ele faz isso para nós de graça. A graça nos dá de graça e pela graça nós recebemos a unção do Espírito Santo. Amém, gente? E é esse Espírito, ou através desse Espírito que Ele nos dá a partir da graça, é que nós somos capacitados, nós somos fortalecidos e nós somos capazes de fazer aquilo que Deus pede para nós. Você entende então, meu irmão, que pela tua natureza, pela tua própria vontade, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você tenha desejo de agradar a Deus, a melhor maneira de você realmente seguir
os passos que Deus tem para você, seguir o caminho que Deus tem para você, é você entender a graça de Deus, que dispensa você de esforços, até certo ponto, mas que faz com que seja derramado sobre você o Espírito Santo. Amém, gente? Amém? Eu conheço um pastor que uma vez ele chegou para uma pessoa e ele disse exatamente isso. Não é por causa do teu próprio esforço. Você pode se esforçar quanto você quiser, mas jamais será pelo teu esforço. Teu esforço é louvável. Amém? Mas jamais será pelo teu esforço, será somente pela graça. Jamais será pelo teu esforço. Você vai se cansar se você quiser fazer aquilo que Deus está pedindo para você. Você vai se esgotar se você quiser fazer aquilo que Deus está pedindo para você. É pela graça e é através do Espírito Santo que ele derrama sobre a sua vida. Amém, gente? Então veja, o Espírito Santo que habita em você, se você rendeu o teu coração para Jesus Cristo, ele te capacita, ele te fortalece, ele te ajuda a passar pelas tempestades da vida. Ele te dá forças na hora em que você não tem forças. Ele te enche de paz, aquela paz que é sobrenatural, que excede todo entendimento, como é descrito na Bíblia, quando você não tem motivo nenhum para ter paz. Ele te dá energias para você poder superar uma dificuldade atrás da outra. Ele te dá poder, te dá força, te dá dons. O Espírito Santo, ele é tudo em nós e ele faz tudo por nós e faz tudo em nós. Amém, gente? Então, gente, é esse Espírito. E é o fruto do Espírito que nós temos que realmente perseguir. Sem esforço nosso, né? Nesse sentido. Sem esforço nosso nesse sentido, de tentar ganhar de Deus. Nós nos esforçamos sim, porque nós buscamos a Deus, óbvio. Nós nos esforçamos sim, porque nós queremos a presença de Deus, então nós desejamos, nós temos que desejar a Deus a cada dia. Esse é o nosso esforço. Mas você não pode tentar, como eu falei antes, agradar a Deus através dos teus próprios méritos, do teu próprio esforço próprio. Ah, está escrito isso, eu vou cumprir isso. Não, você precisa do Espírito Santo para ele te dar a capacitação para você fazer. E aí você precisa, ou conseguirá, se você estiver cheio do Espírito, que haja a produção do fruto do Espírito na tua vida. Que está em Gálatas 5, versos 22 a 25, que diz assim: o fruto do Espírito é amor. Se você sente falta dessa característica em você, peça a Deus para que Deus te dê. Alegria, paz, longanimidade, que a gente pode traduzir por paciência também. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e de seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, gente? Então veja, o fruto do Espírito são essas coisas. Este fruto é aquilo que Deus quer alcançar na tua vida e na minha. Como nós temos visto ao longo desses domingos todos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, quanto mais nós buscamos a unção do Espírito Santo na nossa vida, quanto mais nós nos abrimos para Deus, para que Ele fale ao nosso coração, mais este fruto se manifestará na nossa vida. Amém? E é isso que nós precisamos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não dá para você andar na carne e no Espírito. Não dá. Ou você anda em um, ou você anda em outro. A Bíblia é clara quando ela fala que você não pode agradar a dois senhores. Ou você vai servir a um, ou vai servir a outro. Tá certo que esse texto fala sobre dinheiro, mas nós podemos também, sem prejuízo do texto bíblico, aplicar para outras coisas. Você não pode servir ao mundo e servir a Deus. Você não pode querer viver as coisas do mundo, no sentido mal, e querer as coisas boas de Deus. E tem muita gente que quer viver nos dois mundos, isso não dá certo. Ou você vive em um, ou você vive em outro. Aí o verso 9 fala: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. Se você se rendeu ao Senhor Jesus, o Espírito já está em você. Nós temos visto ao longo de todos esses domingos.
O Espírito já está em você, ele já habita em você. Você já tem o Espírito. Então, o que você e eu precisamos fazer é: Senhor, obrigado pela tua graça. O fato de eu saber que o Senhor derramou graça sobre mim me dá tranquilidade e paz. O fato de eu saber que o Senhor depositou graça em mim tira de mim um fardo, um peso de religiosidade. E eu posso viver a vida em Cristo Jesus sem o peso da religiosidade. Eu posso viver a vida em Cristo Jesus de forma real e verdadeira. Amém, gente? Então, amados, esse mesmo Espírito me capacita, como está escrito aqui, a crucificar. O que é esse crucificar a carne? É negar. Negar essas tendências naturais que nós temos. Sabe quando você é tentado a pecar? Sabe quando você é tentado a pecar? E aí você chega e diz: eu não quero isso. Eu não quero isso. Quando aparece algo chamativo na tua frente, seja lá o que for, e é realmente chamativo, fala alto ao teu coração, tenta despertar essas tendências que nós já falamos aqui antes, mas você chega e, em vez de você dar vazão a isso, você chega e diz: eu não quero. Eu não quero. Espírito Santo de Deus, me ajuda a eu não dar vazão a isso. E mesmo assim nós pecamos, meus irmãos. Todos os dias nós pecamos. Mas nós podemos contar com a graça de Deus e com o perdão de Deus. A Bíblia é clara quando ela fala que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. E ele está permanentemente intercedendo por nós perante ao Pai. Então nós sabemos que se nós pecarmos e nós pedirmos perdão e nós nos arrependermos, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E o Senhor Jesus, através do seu Espírito, a cada dia, ele vai trabalhando no nosso coração para que a gente possa viver a nossa vida diária. A tua vida no trabalho, a tua vida em casa. A tua vida quando você chega do trabalho e tem que fazer lá teu almoço, a janta. Quando você tem que fazer alguma coisa em relação à casa. Quando você se encontra com os teus colegas e companheiros de trabalho, em que algum companheiro teu de trabalho às vezes tenta te tirar a paz, te perturba a paciência, e você, pelo Espírito, você consegue ter paz. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz tem sido um artigo muito raro. Estresse, doenças psicossomáticas têm sido abundantes no nosso meio, têm sido abundantes nesse mundo que nós vivemos. Mas esse Espírito te propõe que você tenha uma vida de vida e paz. Então o que você prefere? O que eu prefiro? O Senhor, ele nos chama então para nós abandonarmos aquilo que nos aprisiona, para realmente a gente viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém, gente? E eu quero terminar essa pregação dizendo, sabe o quê? Uma palavra de esperança para você. Nós vivemos nesse mundo. Nós não sabemos quando é que o Senhor Jesus vai voltar. Pode ser que a gente nem termine esse culto. Pode ser que a gente nem chegue em casa. Pode ser que antes de eu dizer de amém, Pode ser que antes de eu dizer a gente ouça as trombetas e nós sejamos convocados para ter um encontro com o Senhor nos ares e nós viveremos para sempre com o Senhor. Mas a verdade é que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então eu quero que você tenha uma palavra de esperança para nós terminarmos aqui, que está no livro de Romanos mesmo, capítulo 8, verso 18, que diz assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que você e eu sofremos neste mundo, por maior que sejam os problemas, por maiores que sejam as catástrofes,
nada pode ser comparado com a glória que há de ser revelada quando nós estivermos com o Senhor na glória. Amém, gente? Quando nós estivermos com o Senhor na eternidade. Então, meus irmãos, quando você estiver com medo, apenas creia. Falamos nisso, né? Domingo passado. Quando você estiver com medo, apenas creia. Creia. Jesus está no mesmo barco que eu. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Ele não me abandonou, não me abandona e jamais vai me abandonar. Amém, gente? Apenas creia. E tenha por alvo não o que você vê hoje, e principalmente não as circunstâncias. Porque as circunstâncias, às vezes, elas tentam nos dominar. O teu alvo está lá adiante. O teu alvo está lá adiante, lá. Na Nova Jerusalém, quando nós estivermos juntos com o Senhor. O teu alvo não está aqui, o teu alvo está lá, na eternidade. Então nós temos que mirar lá. A esperança do crente, desde que o Senhor Jesus subiu aos céus, eu vou para lá. Não vou ficar aqui. Meu alvo é lá. Amém, gente? Então, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? O que eu quero pedir por você e por mim hoje é que o Senhor Jesus ele nos ajude. Como eu falei antes, eu tiro um peso das minhas costas quando eu descubro que eu não preciso viver sobrecarregado de tarefas para poder tentar agradar a Deus. Eu tiro um peso das minhas costas. E muita gente hoje vive com esse peso ainda, porque não entendeu que a graça de Deus nos é suficiente. Eu quero orar por você e pedir para que o Espírito Santo ele revele cada vez mais isso em você, na tua vida e na minha. E que o Senhor nos ajude a viver a vida através do Espírito, que nós possamos produzir, como foi lido aqui, o fruto do Espírito. Amém? Que o Senhor nos ajude a negar o fruto da carne, né? A influência da carne. E que o Senhor nos ajude a viver uma vida no Espírito. Amém, gente? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante da Tua presença junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Ó Deus, nós que desejamos de todo o coração viver uma vida repleta da Tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a não vivermos uma vida de religiosidade vã e superficial, mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida no Espírito. No Espírito. No Espírito. Uma vida de intimidade. Uma vida de relacionamento com Deus através do Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito ele venha falar profundamente ao nosso coração. Que esse mesmo Espírito ele venha transformar a nossa vida. Que esse mesmo Espírito venha causar ou criar em nós o seu fruto. Que nós possamos exibir o fruto do Espírito Santo em nome de Jesus. A cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que sobre ti ele levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor faça a tua semana ser uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Que Ele te dê a vitória, que portas se abram à tua frente essa semana, em nome de Jesus. Que a graça e o amor dEle te acompanhem. E que você possa ter uma vida de vida e paz na presença dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Amém.